Fazia mais de 400 anos que a boca profética silenciara sobre Israel. Aquele povo que se considerava pertencente a Deus, acostumara-se, ao largo da história, a escutar a divina revelação. Fazia 700 anos que Elias havia anunciado a chegada do Messias e o descrevera como um rei que conseguiria dominar as paisagens dos corações humanos. Mas aqueles eram dias bem semelhantes a estes dias. Predominava o abuso do poder e era em abundância a miséria das necessidades. César havia dominado o mundo conhecido e as legiões encontravam-se em toda parte quase onde brilhava o sol. Aquele pedaço de solo apertado entre o Mar Vermelho e o deserto, e do outro lado o imenso oceano, experimentava o seu período mais rude. Depois de haver passado pela escravidão no Egito, na Babilônia, entre os medos, e vivia sob o jugo perverso de um estrangeiro. Desde Pompeu, o nobre do triunvirato, que Israel havia perdido a sua liberdade. E agora era governada por um Asmoneu, considerado o indivíduo mais perverso da época em que viveu. Herodes, o Grande, curvava-se sob a dominação romana e esmagava aquele povo a quem odiava, por sua vez, por ele odiado. Estava reconstruindo o templo e conseguiram erguê-lo majestoso. Possivelmente, na época, era uma das mais belas construções do Oriente. Arrancara das mãos antigas de Zorobabel a pequenez do santuário dedicado a Deus e o espalhara pela imensa plataforma de pedra em Jerusalém. Adornara-o com uma extraordinária videira em ouro maciço para cativar a simpatia daqueles que o detestavam e talvez para poder sensibilizar o coração asmoneu de onde provinha, consorciou-se pela segunda vez com Mariane, a nobre princesa da sua raça. Mas atormentado pelas forças terríveis da iniquidade a que se aprisionava, ele não trepidou em matar os próprios filhos. E mais tarde, matar a esposa caluniando-a de haver violado o tálamo conjugal. Esse homem terrível havia distendido a dominação, o ódio, mas se curvava diante de César. César, que agora se encontrava no poder e havia estabelecido as diretrizes de uma nova era, porque após o fracasso do primeiro triunvirato, a morte de Caio Júlio César, o suicídio de Antônio, o segundo triunvirato ergueu-se para dominar todo mundo submetido à águia romana. E foi exatamente Caio Júlio César Otaviano, o Otávio, que estabeleceu uma nova ordem sobre as províncias,
e também estendeu a mansuetude na capital do império. Era jovem, frágil. Os historiadores até hoje perguntam-se o que teria acontecido a Roma, porque aquele homem de fibra incomum havia adquirido nas guerras da Bitínia uma dermatose que o atormentava, e frágil, mantinha o corpo coberto por ataduras e preservava-se dos golpes de ar para evitar os resfriados constantes. Mas nessa fragilidade orgânica havia o grande triunviro. Esse homem extraordinário que, submetendo o império à sua mão, decretou a paz. Pela segunda vez na história de Roma, 600 anos, o templo da deusa Vitória tinha suas portas abertas. Significava que Roma estava em paz. Sucede que, para preservar essa paz, ele estabeleceu a conduta ético-moral que deve partir das administrações dos povos para as massas. E foi exatamente na casa imperial que ele teve a audácia de mandar para o exílio a sua própria filha, que se entregava ao deboche e que maculava com a insensatez aquela governança que deveria passar a história como o século de Augusto. Descobrindo mais tarde que a esposa entregava-se à aplicação de venenos que experimentava nos escravos para libertar-se de políticos, também decretou que ela permanecesse no palácio, porém, em outra situação, sem lhe permitir nem a separação, nem o conúbio conjugal. Esse homem extraordinário muitas vezes comovia-se até as lágrimas, porque o seu momento é aquele que as musas parecem descer do grande Olimpo para cantar nas ruas de Roma. E não poucas vezes, na sua tribuna de ouro no fórum, ele escutava Virgílio declamar: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que do teu périplo pela terra não vejas nada tão belo quanto Roma. As lágrimas aljofravam-lhe nos olhos. É que naquele período a terra estava amparada pelos grandes poetas, à semelhança de Salúcio, de Mecenas, de Virgílio, para que naquele momento a humanidade pudesse tecer a túnica nupcial do seu noivado com Jesus. É que naquele período que precedia a chegada do Rei singular, as hostes celestiais desceram à terra para criar a psicosfera do amor, que facultasse a canção da sinfonia das bem-aventuranças, que iria reverter a ordem de todo o pensamento ético até então, porque até aquele momento o herói era que matava, vitorioso aquele que esmagava, conquistador aquele que se erguia do triunfo, aureolado pelas coroas da vitória, e contemplava os campos de batalha juncados de cadáveres. Foi exatamente nesse momento singular que ele veio ter conosco para poder inaugurar a era da plenitude da humanidade. E desde então, a humanidade nunca mais seria a mesma. A mensagem de que ele se fazia portador era semelhante a um canto
que vinha de longa distância suavemente, e impregnava o coração de arpejos melódicos inolvidáveis. Mais tarde, naquele pedaço de terra desolado, em pleno deserto próximo ao mar, morto nas escarpas, uma voz levantar-se-ia para poder proclamar chegada à era nova. Pertencia a Iocanã, que desde cedo saída da intimidade doméstica, guiado por uma peculiar intuição para reflexionar no deserto a respeito do Messias, que naturalmente libertaria Israel das garras do totalitário poder da escravidão a que estava submetido o país, para poder gozar o triunfo que naturalmente faria desse povo realmente o elegido por Deus. E foi assim que, a semelhança do próprio Elias, em uma pequena val do Rio Jordão, em um lugar denominado Bet-Abara, a casa da passagem, ele começou a dizer que eram chegados os grandes e terríveis dias do Senhor. Que todos se preparassem, porque aquele que vinha após as suas pegadas era tão grande, que ele sequer se atreveria a atar os cordéis das alpercatas que calçava. Falava com uma voz tonitruante, e porque o rei não estivesse naquela parte sob as mãos de um dos herdeiros cruéis de Herodes o Grande, seu filho, Herodes Antipas, ele censurava-lhe a conduta rebelde e devassa com a própria cunhada, verberava contra a imoralidade e dizia que era necessário que se despissem as criaturas das velhas roupagens da hipocrisia, para poder perceber o canto angélico daquele que vinha em nome de Deus para mudar a estrutura da humanidade. E foi graças a essa audácia que Iocanã deveria pagar com a vida a censura contínua contra Herodes e Herodíades, terminando os seus dias de pregação na fortaleza de Masqueros, na área da Pérea, na noite em que o grande devasso celebrava aniversário. Mas antes, em uma manhã ensolarada de Nisan, quando as rosas de Sharon derramavam nos braços do vento suave aroma que anunciava a primavera ridente, ele percebeu na multidão alguém que se lhe acercava. Não trazia indumentária em ouro nem prata, nem as características da nobreza, nem exército, nem clarins. Era simples como alegria, era puro como a labareda de fogo, era nobre como a espada nua. Os seus cravaram-se nos olhos dele, e ambos sorriram pelo magnetismo do reencontro, porque era seu primo, Yeshua ben Yosef. Era Jesus, filho de José e de Maria, aquela prima de sua mãe Isabelo, com quem ele brincara um dia. Ainda estava na sua memória, fazia tantos anos, tão poucos anos, quando, estando em Nazaré com sua mãe, ao despedirem-se, porque deveriam retornar à propriedade dos seus pais, as duas mulheres dialogavam, e as duas crianças mais ou menos da mesma idade, ele 6 meses mais velho do que Yeshua, e saindo a correr pelo campo,
e detiveram-se diante da planície lá embaixo, do alto do Planalto Belo. Quando as mães perceberam que as crianças não estavam ao lado, saíram a correr e tiveram uma visão inesquecível. Iocanã estava debruçado à borda do abismo, enquanto Yeshua de pé apontava o horizonte infinito, qual general que estivesse mostrando ao seu soldado o campo da batalha do amor. As duas mulheres foram pé ante pé para os não assustar, e depois que os abraçaram, Maria disse ao seu filho Jesus: "Ocupas tanto, que fazes?" "Estou falando a João a respeito da luta, minha mãe, em nome de meu pai." "Mas o teu pai é José." Ele sorriu enigmático e não disse nada. Foi no dia seguinte, quando se despediam, as duas mulheres beijaram-se e cada uma delas segurou o filho. Um pouco adiante, Isabel, voltando-se para trás, perguntou-lhe: "Yeshua, não gostarias de vir comigo e com Iocanã?" E ele respondera: "Não, é necessário que ele vá primeiro." Ali estava então o reencontro, 23 anos depois. Ele havia saído a pregar no deserto porque a sua voz clamava, convidando ao arrependimento e à mudança da indumentária interior. Mas agora, quando ele viu os olhos de estrelas na face imaculada daquele que era o Messias, a emoção tomou-lhe a alma, transmitindo-lhe uma febre estranha, e ele quis ajoelhar-se dentro das águas do rio. E o amigo lhe disse: "Não, batiza-me, para que se cumpram as profecias. Mas tu me deves batizar. Afinal, tu és o rei, e eu sou o teu vassalo. Por enquanto, faze conforme está escrito." E Iocanã, depois de o batizar na tradição da época, mudaria totalmente agora o seu discurso, a entonação da sua voz. Daquele brado reverberante passava ao doce cicio da esperança. Das acusações afervoradas, à compreensão da misericórdia e da tolerância. E quando foi aprisionado na fortaleza de Masqueros, sabendo que ia morrer, despachou 2 discípulos para que ele fosse perguntar se era ele, aquele Messias que todos esperavam. E quando os mensageiros chegaram a Jesus, que agora estava no esplendor da vida pública, e o interrogaram se ele era o Messias, ele respondeu na ternura do seu afável coração: "Digo a João que vem." E eles voltaram. A noite era tenebrosa. No alto da fortaleza havia um imenso fosso, e ali na cela escura ele se preparava para a morte. Porque Herodíades, desejando vingar-se daquele que lhe maculava o nome de uma alma desonrada, havia pedido à filha Salomé que seduzisse o devasso do rei. E quando esse lhe pediu que solicitasse qualquer coisa, a mãe disse-lhe: "Pede a cabeça de João. E eu te mandarei a Roma, eu te darei tudo." E a jovem solicitou a cabeça do profeta que anunciava a era nova. O vento açoita a fortaleza. Na escuridão da cela estreita, João está de joelhos e ora. E lá fora, da borda do lado oposto,
Àquele poço profundo os discípulos se revezam. Iocanã, ele é o Messias. Os cegos veem, os paralíticos andam, os miseráveis recuperam-se. Ele é o Messias e o vento carrega-lhes a voz quando a porta se abre grosseiramente e o quadrângulo de prata cai sobre as trevas. O alfange brilha no ar e quando Salomé recebe da bandeja de prata a cabeça de João, atira aos pés de Herodes Antipas e sai a correr. Terminava uma era e iniciava a era do inefável amor do Evangelho, que nunca mais se esqueceria. Jesus é o zênite e é o nadir da história da humanidade. Jamais alguém que se lhe equiparasse antes, ou que viesse depois para sequer cobrir-lhe as pegadas com um gesto de ternura, exceção de Francesco, o suave, doce santo de Assis. Antes dele, Akhenaton decretou Deus Sol, Atom. Antes dele, a humanidade conheceu Buda, que apresentou o caminho do meio, propondo a compaixão. Antes dele, Moisés escreveu o Decálogo sob divina inspiração. Lao Tse, Confúcio, todos eles vieram e passaram, mas também vieram Aníbal, o cartaginês, Alexandre Magno da Macedônia, que dominaram a terra por um dia, e depois dele, a humanidade nunca mais cederia passo, porque a sua voz deveria repercutir através dos milênios por vindouros, até chegar a este momento de evocações, de saudades e de ternura, quando a nossa é a sociedade das estrelas e do charco, da grandeza e da miséria, do poder e da mesquinhez. 2000 anos de Jesus e tão escassa colheita de bênçãos que fizemos da sua palavra nesse longo percurso. Desculpe. Que fizemos do seu verbo de amor nestes séculos que se sucederam como poema inacabado, nas mãos gloriosas e tristes, muitas vezes, da esperança. A sociedade adquiriu conhecimento a partir do século XVII, quando a ciência, abraçando a filosofia moderna e o iluminismo, com Locke, com Lord Bacon, com Descartes, e toda uma elite de pensadores, para poder separar o conhecimento da fé cega, abriu espaço para que a doutrina grega do átomo tomasse conta das consciências. E logo depois, quando o iluminismo no século XVIII inspirou Voltaire, Condorcet, e os grandes pensadores da Revolução Francesa de 1789, o materialismo ganhou as avenidas do mundo e a ética moral começou a fenecer nos corações com o sentimento enregelado distante do amor. O século XIX fará que o homem abra as perspectivas do macro e do microcosmo, para poder cantar a ausência de Deus no seu coração, a distância entre o conhecimento e o sentimento. E vimos então nas imensas academias as gargalhadas zombeteiras e a voz de Sigmund Freud dizendo que a religião
não passa de uma neurose coletiva de que tem necessidades as massas. Na Sorbonne, na Salpêtrière, homens notáveis, fisiologistas incomuns proclamam: dessecamos milhares de cadáveres e não encontramos a alma. Outros, à semelhança do cepticismo que graçava como Carlos Volcker, terei ocasião de dizer que a alma nada mais era do que uma sudorese cerebral, semelhante à urina que é o excremento renal. E o século XX, ao penetrar nas partículas subatômicas, decretou a morte de Deus desde a alucinação, apresentada pelo atormentado e depressivo Schopenhauer, Nietzsche e aqueles que se lhes fizeram vassalos do cepticismo, da negação. Mas lentamente, no auge das aberrações, exatamente no dia 31 de março de 1848, às 10 horas da manhã, quando em Londres, Karl Marx apresenta o Manifesto Comunista, ele declara que as religiões eram o ópio das massas. E naturalmente as gargalhadas zombam da presença daquele Messias que veio de pés descalços e agora tinha os pés cingidos a ouro, carregado da sédia gestatória pela nobreza, governando ao lado dos príncipes e dos reis terrestres. Mas nessa mesma noite, do outro lado do oceano, a partir das 18 horas, graças ao fuso horário entre a Europa e a América do Norte, no vilarejo de Heidesville, pequenos fenômenos que se agigantam trazem de volta a mensagem soberana da ressurreição, da vida imortal, no cottage em que moravam as irmãs Fox, que passam a manter o intercâmbio espiritual entre os seres da imortalidade, aqueles que transitamos na indumentária carnal. Ressurge a era do espírito mortal, que vai atingir a sua plenitude em Paris, a 18 de abril de 1857, quando o Consolador, aqui recitado antes, apresenta o livro dos Espíritos e a figura incomparável de Jesus. A humanidade sentia a falta de Jesus. Embora houvesse vestido de Messias, que matava, que governava impérios, que derrubava reinos e erguia outros, novamente aquele ser incomparável, que na opinião de Ernesto Renan dividiu a história da humanidade em antes e depois do seu berço, vinha propor a lei de amor como a mais bela do conhecimento intelecto-moral da humanidade. Vinha dizer que a inteligência é uma conquista horizontal, mas o amor é a conquista vertical da alma que se expande na direção do infinito, desse Deus interno que se agiganta na direção do cosmos. E é desde quando o Espiritismo chegou à Terra para repetir as lições dúlcidas do Evangelho de Jesus, uma aurora começa a raiar, destruindo os últimos vestígios da noite medieval, embora a história contemporânea, para chegarmos a este momento da vivência com Jesus. É fascinante notar como a história se repete. Neste período de cepticismo, de grandezas e misérias, repetimos, de glórias da inteligência e degredo do sentimento, a ciência ofereceu-nos a visão mágica das galáxias, das micropartículas, levou-nos a penetrar no boson de Higgs,
que havia sido previsto matematicamente faz 60 anos, e aquele rastro de luz do choque dos prótons passou a ser chamado a assinatura de Deus na sua obra. Também outros cientistas notáveis tiveram a coragem de constatar, desde o rascunho da decodificação do genoma humano, quando o Dr. Francis Collins, no dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, coloca no discurso do presidente Clinton estas palavras mágicas: agora nós sabemos como Deus criou a vida. E o Dr. Collins, cético, agnóstico, que transitou pela química, pela física, pela medicina, e mergulhou na genética com mais de 50 acadêmicos e várias universidades, para decodificar a magia da vida, iria declarar que encontrar assim a causa da origem da Terra em uma lei de amor, e a partir de então o cosmos é sustentado não mais pelas 4 forças tradicionais: o eletromagnetismo, a gravidade, a lei quântica forte, a lei quântica fraca, mas também pela ordem. Todo o universo obedece a uma ordem moral, que Allan Kardec sintetizou nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei central do amor universal. Alguns meses depois, outro geneticista, o Dr. Jim Hammer, examinando esse mesmo genético, a realidade do ser, irá decretar que nós possuímos apenas 35 mil genes, e não 100 mil como se pensava, sendo que um deles é o gene de Deus. Somos geneticamente filhos de Deus. O espírito Joana de Anjos escreveu há 60 anos: somos lucigênitos, da divina luz gerado, razão pela qual as tradições esotéricas dizem que temos o Deus interno, o Cristo interno que deveremos desenvolver através do mergulho no self profundo, para que brilhe a luz da imortalidade e atingimos o estado luminoso do conceito junguiano. Agora vem o Dr. Jim Hammer, geneticista, e diz que um gene é de Deus, o VMAT2. E de imediato novos cientistas, nas mais diferentes áreas do pensamento, proclamam a necessidade da viagem de volta a Deus, através de Jesus Cristo. Psicoterapeutas, americanos, europeus e brasileiros, redescobre o Evangelho de Jesus. É Ele voltando às nossas vidas, pela gloriosa revelação dos imortais, mas também pela intuição profunda na área da ciência, a ponto de vários psiquiatras declamarem: quem ama não adoece, porque o amor é o sinete de Cristo, da sua mansuetude, da sua doçura. Quem ama pode ter doenças, que são acidentes do caminho evolutivo. São fenômenos naturais do desgaste desta lei de entropia, a segunda lei da termodinâmica. A vida, para viver, consome energia, mas não se torna doente. Então Jesus vem sendo impregnado nos corações das criaturas humanas. E hoje sentimos a sua suave presença na figura do Santo Padre Francisco, que deixou no Brasil pegadas de luz, por haver feito uma viagem não religiosa, mas uma viagem apostólica, à semelhança de Paulo,
quando saio a pregar o amor, a solidariedade, a dizer que a necessidade do Cristo no coração e de que a juventude deve protestar contra a imoralidade e a perversão, contra o suborno e as injustiças sociais, porque de alguma forma também protestava Jesus ao enfrentar o farisaísmo hipócrita e a governança transitória de César. Que tendes nesta moeda? A efígie de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa presença, o pontífice de Roma, no seu primeiro encontro com o Brasil, ao levantar-se simples e suave, começou seu discurso depois das saudações com uma frase memorável que nos deve convidar à reflexão. Eu não tenho prata nem ouro para vos dar, mas o que Jesus me deu eu vos dou, a ternura, o homem mais poderoso da terra. Segundo a imprensa, a Igreja Católica Apostólica Romana possui em Roma 1 milhão de propriedades. Os tesouros do Vaticano suplantam todos os tesouros da terra. E ele, que é o chefe supremo desta organização multissecular, teve a grandeza moral de dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu recebi de Jesus, a ternura eu vos dou, e deu-nos. Por alguns dias a ternura da sua suave e doce voz impregnou-nos a alma. Mas é provável que muitas pessoas não hajam penetrado no sentido profundo da prata e do ouro. Está em Atos dos Apóstolos, quando depois da ressurreição de Jesus, Pedro e João saem do templo de Jerusalém e ao saírem encontram à porta os excluídos de sempre, a ralé, os amharets, aqueles que perderam tudo menos o direito de viver. E um deles, paralítico, estendeu a mão a Pedro e pediu-lhe uma esmola. E o discípulo de Jesus, integrado agora no Espírito do Cristo, respondeu-lhe: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te, levanta-te e anda. E o paralítico, desenvolveu-se daquelas limitações que o restringiam ao estado de miserável, ele andou, fazendo que a partir daquele momento, onde quer que Pedro e João estivessem, as pessoas colocassem os seus doentes, para que a sombra deles, caindo sobre os infelizes, os recuperassem. Era o Evangelho de Jesus na ação, que ficou apagado por tantos séculos, e que o Consolador veio trazer de volta. E esse homem modesto de uma família da classe média veio restaurar, conclamando-nos a todos a política do bem, da solidariedade, da compaixão. Então será possível viver sem Jesus, com toda essa parafernália da tecnologia. Será possível voltarmos à suave e doce Galileia, à barca de Simão Bar Jonas, para escutar o suave convite. Será possível, neste momento de tantas conquistas, de tantas perdas, de 400 milhões de diagnosticados de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, que assevera no ano de 25, a primeira causa mortes na sociedade será o suicídio pela depressão. Hoje é a terceira causa mortes, as enfermidades cardiovasculares, o câncer, o suicídio. Por quê?
há 250 anos. Um pensador inglês, Thomas Hardy, asseverava que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Na atualidade, diríamos que o homem havia perdido o endereço de si mesmo. E por isso mergulha na droga alucinógena, no sexo desvairado, na ambição ilimitada, no transtorno de conduta, porque perdeu a sua identidade, a identidade com Cristo, a identidade com amor. Mas conforme ele mesmo anunciara, chegaria o Consolador para repetir as lições, para dizer coisas novas que então não poderíamos suportar. E eu faço um salto quântico e vou à casa do caminho, na memória inolvidável de Jesus, quando Pedro, Tiago e João haviam erguido na estrada entre Jope, o porto, e Jerusalém, a mansarda para recolher os infelizes, aqueles que não tinham a ninguém, que não tinham teto, nem lar, nem emprego, nem dignidade, mas que eram filhos de Deus. Nas tardes das terças-feiras, naquele salão modesto, Simão narrava às damas de Jerusalém histórias suaves da vida de Jesus. Aquelas mulheres generosas sustentavam os aflitos que ficavam agasalhados nos pequenos quartos e cômodos em volta. Segundo Chico Xavier, que me narrou, traduzindo o pensamento de Emmanuel, a casa fazia lembrar a letra U. Eram como dois braços. E no centro, o pavilhão, onde se evocava a figura do Cristo. Era a caridade amparada pela fé. Estava Simão falando, e se ouvia a litania do sofrimento, a loucura dos obsidiados, o odor pútrido da ranceníase. E as damas de Jerusalém, tocadas pela palavra do apóstolo, que se referia à sua negação, mas também à sua entrega. E quando estava com os olhos marejados de lágrimas, lembrando-se das longas viagens pelas estradas empoeiradas da Galileia, da Judeia, de repente escuta-se o alarido lá fora, e a porta se abre estrepitosamente, uma mulher muito conhecida na cidade. O cabelo desgrenhado, algumas pedradas agora na face através de hematomas. Adentra-se chorosa, as vestes rasgadas, e no centro da sala põe a suplicar: misericórdia, piedade. E todos a olham. Era uma famosa meretriz. As damas de Jerusalém conheciam-na. Aquela mulher perturbava-lhes a intimidade do lar. O seu bordel era famoso. E muitos dos maridos daquelas damas que ali estavam eram frequentadores habituais da casa de gozo e de luxúria. Mas ali estava a miserável vendedora de ilusões. Havia recebido as primeiras pedradas. E Simão, que a conhecia de nome, foi tomado de estupidificação. Aproximou-se dela, e ela lhe estendeu súplices as mãos. Agasalha-me, porque as leis não permitiam a invasão da propriedade, os códigos romanos eram severos. E se ela fosse expulsa, seria levada até a praça para a lapidação, ser apedrejada com uma pasta de sangue até a morte. E Simão olhou as mulheres, que a contemplaram com ressentimento, e que pareceram recuar um pouco para evitar o contágio. E Simão não sabia o que fazer. Se ele a agasalhasse, as mãos da generosidade fechavam-se. As damas gentis irciam, e o sofrimento ficava sem consolo. Mas se ele a expulsasse, atirava o cordeiro aos lobos,
e ela seria esmagado pela impiedade dos adúlteros que a tornaram desditosa. Foi nesse momento que, sem saber, ele optou por correr ao quarto modesto e orar. Perguntar a Jesus, o que faria Jesus nessa situação? Em lágrimas, atirou-se ao solo e diante da parede sem reboco, ele começou a exoração, quando então viu delinear-se suavemente a figura do Rabi, tão belo como outrora. O mestre sorria e Simão perguntou embargado, tu viste a miserável que está na sala esperando por mim? E Jesus disse, não, Simão, eu vi uma irmã nossa que chorava, mas é uma meretriz que vem pedir apoio na casa do amor, onde se prega a virtude. Mas Simão, eu venho para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu não te disse muitas vezes que era necessário dar a vida em holocausto de amor. Mas, Senhor, se eu recebo esta mulher, que será dos nossos sofredores? Não terei recursos para mantê-los. Ela traz a peste da depravação. Tens razão, Simão. Mas enquanto pensas nos valores terrestres, daqueles que nos abandonarão porque ela veio pedir o amparo, eu irei consolá-la. Fica aqui reflexionando, enquanto eu irei enxugar-lhe o pranto. E ao ver que Jesus se dirigia à porta de saída, Simão Pedro levanta-se quase a correr, toma-lhe a frente. E chegando a mulher, abraça. E ela pergunta dorida, e então, fica, minha irmã, a casa é tua. A sociedade terrestre faz-me lembrar, neste momento, a mulher equivocada, que agora está buscando novamente Jesus, com todas as chagas dos seus desvarios, que está procurando lugar no santuário imenso da solidariedade, da fraternidade humana, para ter diminuídas as suas dores e encontrar no ádito do coração a suave música da esperança e da compaixão. É fácil, sim, permitirmos nos impregnar pela presença de Jesus, porque Ele jamais se afastou de nós. Afastemo-nos dele, conduzidos pela sedução dos sentidos, e verificamos que a existência terrestre, por mais longa, é sempre muito breve depois que passa. E a certeza única da vida biológica é a cessação dos seus movimentos e vibrações, quando o anjo da morte silencia as células e decompõe-nas. Mas o ser liberta-se e vai enfrentar a consciência, que por mais anestesiada que haja vivido, agora desperta. Então é necessário que nos permitamos penetrar pela dúlcida e profunda palavra do Evangelho. Não basta muita coisa. Ele não criou o cristianismo. Ele trouxe o amor. E porque os simples, os viandantes, os homens do caminho adotaram-no, Lucas propôs ao apóstolo Paulo, já que éramos seguidores de Cristo, ao invés do epíteto de homens do caminho, que também tem um sentido pejorativo em aramaico, fôssemos considerados cristãos. Daí nasce a proposta paulina do cristianismo. A teologia se ergue a partir de Agostinho de Hipona, se estabelece mais tarde com os dogmas, e à medida que nós vamos vestindo o seu pensamento de amor com os artifícios da nossa ilusão, o cristianismo sem Cristo cresce e o amor esvai-se e desaparece.
É necessário, portanto, que voltemos a esse sentimento nobre do amor feito de misericórdia e de compaixão. Há cerca de 70 anos, nos Estados Unidos da América do Norte, um grupo de cristãos perguntou-se: será possível viver-se como viveram aqueles primeiros discípulos? E criar uma organização a qual deram um nome: Em Seus Passos. Que faria Jesus? Diante de qualquer situação, a criatura deve perguntar-se: que faria Jesus em meu lugar? E tentar fazer exatamente como Jesus faria. Quantas vezes a mim me tenho proposto a interrogação: que faria Jesus em meu lugar? E a ideia que me vem é tão enriquecedora, que embora não faça como faria ele, pelo menos essa dúlcida recordação diminui grandemente as aflições e aponta rumos que me vão levar um dia a fazer como ele fazia. Então vivenciamos o Cristo interno e passemos a vivenciá-lo em todos os momentos da nossa vida. Uma palavra gentil: é a era da gentileza. Interrogado Dalai Lama, sua santidade, qual era a sua religião? Ele respondeu sorrindo: a gentileza. A gentileza é o amor que se transforma em sentimentos de comunhão. É tão fácil ser gentil. E é tão fácil poder transformar a gentileza num ato grandioso de amor. Então, por mais pobre que sejamos, por mais aflitos que estejamos, uma palavra amiga, um sorriso jovial, uma proposta de esperança, um aperto de mão. Quem é tão pobre, tão destituído de recursos, mesmo não tendo prata nem ouro que não tenha, a canção da ternura para de estendê-la em nome daquele que é a vida. Que é a vida, repitamos, em abundância. Então iniciemos a nossa vivência com Jesus. Jesus em nosso dia a dia, amando mais a quem já amamos. Amando a quem ainda não nos interessamos. Olhando com misericórdia aqueles que nos são antipáticos, dando-nos o direito de ser como são, como a nós nos permitimos ser como estamos, até o momento quando nos seja possível amar, inclusive aos inimigos. Esta é a hora. Estamos no momento da transição planetária, e creio pessoalmente que a presença desse homem, na tradicional considerada cadeira de São Pedro, que nela nunca se sentou antes, seja o marco histórico da grande transição, que vai levar a terra de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos vivendo o clímax da grande mudança. De um lado as aberrações, de outro as bênçãos e as dádivas. Nós fomos convidados para ser herdeiros de Deus. E gostaria de evocar uma cena que narrei aqui oportunamente, quando o Espírito Joana de Ângeles levou-me a psicografar um pequeno livro intitulado Filho de Deus, em 5 dias que estava na cidade do México. Ao dar o prefácio, ela permitiu uma leitura. Eram 5 horas da manhã. E eu estava no 24º andar de um hotel na cidade do México, contemplando a neblina que cobria o antigo pântano, com as suas edificações de pedra inclinadas, e o céu infinitamente azul recamado de estrelas. Então eu li o primeiro capítulo do livro, o pequenino livro Filho de Deus, e ela começa a dizer: tu és filho de Deus, tu és herdeiro do universo. É claro que eu sabia no inconsciente,
Mas agora que ela me repetia isso, uma emoção enorme tomou-me conta da alma. E olhei o céu de estrelas alucinantes e perguntei-lhe, mas tudo isto é meu? Eu que não sou egoísta. E ela sorriu e disse, é teu, meu filho. Mas quando é que eu vou herdar? E ela me disse, quando Deus morrer. Então nós somos herdeiros desse dom imortal que a divindade nos deu. Somos ricos de esperança. Que a nossa seja uma canção de alegria, mesmo que as lágrimas aljofrem os nossos olhos. Que a nossa seja uma voz de compreensão e o nosso um gesto de ternura. Então façamos do amor o hino grandioso da nossa redenção. E permitamos-nos agora que Jesus viva dentro de nós e que todos saibam que somos os seus discípulos. Antes, para ser discípulo dele, era necessário oferecer em holocausto a própria vida. Hoje, para ser discípulo, basta oferecer em holocausto o egoísmo, o egotismo, o egocentrismo e todas as paixões que dessa trilogia se derivam, para que possamos, enfim, ter paz e não mais lamentos, não mais rebeldias, com a alma rica de festa, podermos dizer, ó meu Deus, invadido pela inefável alegria de viver, deixa-me dizer-te quanto te amo. E por isso proclamo a glória do meu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que andam tropeçando na solidão. Por eles eu oro e a te imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem o coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem da afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeus, que limpam feridas, enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, de sinfonias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque vejo na terra aleijados, amputados,
marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma favela, se é um ninho ou uma tapera, um bangalô, seja lá o que for, um duplex, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de amigo, alguém que me dê a mão, porque é tão triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar ou uma cama para reclinar, então, ainda aí, eu direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.